Olá, aluno! Olá, aluna! Vamos a mais uma conversa de direito empresarial. Agora vamos iniciar o nosso papo sobre sociedades, sobre direito societário, que é a parte do direito empresarial que se ocupa do estudo das denominadas sociedades empresárias. Muito bem, quando falamos de sociedade, a primeiríssima coisa que precisamos compreender é o significado dessa palavra sociedade, ok? O conceito de sociedade é um conceito legal. É um conceito que nós vamos encontrar no artigo 981 do Código Civil. Está aqui o artigo 981, trazendo para nós o seguinte texto. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Repetindo, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. O que nós deduzimos desse conceito legal? Primeiramente, celebram contrato de sociedade. Sim, senhores, a sociedade tem natureza contratual, ok? Sociedade, toda sociedade tem natureza contratual. Ela é um contrato bilateral ou plurilateral. Claro, quando eu falo bilateral ou plurilateral, a depender, né, do número de sócios presentes. Enfim, celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Daí extraímos também que em qualquer sociedade há um esforço comum dos sócios para que ela se torne realidade. Todos os sócios contribuem com bens ou serviços. E essa palavra bens, ela contempla pecúnia, ok? Dinheiro. Aliás, essa é a regra, que todos os sócios entrem com dinheiro. Ou serviços. Em algumas sociedades, não é possível contribuição do sócio com serviços. Em algumas sociedades, ele só vai poder contribuir com dinheiro ou bens. Mas, em outros casos, existem ainda algumas sociedades que permitem sócio contribuindo apenas com serviços. Isto como exceção, ok? Então, celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Exercício de atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Isto deixa claro para a gente o que, aluno? Isto deixa claro para a gente o que, aluna? Que toda sociedade tem o quê? Fins lucrativos. Toda sociedade tem fins lucrativos. Não há sociedade sem fins lucrativos. Quando ouvimos falar por aí em sociedade com fins lucrativos, isto é uma redundância, porque toda sociedade tem fins lucrativos. Se não tiver fins lucrativos, não é sociedade, ok? E se ouvirmos falar por aí em sociedade sem fins lucrativos, estaremos diante de um erro, tá? Porque na sistemática do nosso Código Civil atual, não há de se admitir sociedade sem fins lucrativos. O fim lucrativo é da essência do próprio conceito de sociedade. Se não há fim lucrativo, não há sociedade, certo? É relevante, nesse contexto, marcarmos as diferenças entre sociedade
e associação. Elas se confundem um pouquinho, por vezes, na medida em que em ambas, nós temos um conjunto de pessoas, duas ou mais pessoas. Então, nós necessitamos de duas ou mais pessoas para constituir uma sociedade e nós necessitamos de duas ou mais pessoas para constituir uma associação. Ok. Nós verificamos, tanto na sociedade quanto na associação, o esforço comum. Ok. Nós verificamos, tanto na sociedade quanto na associação, a existência de objetivos comuns. Correto. Mas estes objetivos são diferentes numa e noutra. Numa sociedade, esses objetivos estão necessariamente ligados ao exercício de atividade econômica. Numa sociedade se visa o lucro. Já numa associação, está lá no artigo 53 do Código Civil, constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. E eu repito, para fins não econômicos. A associação não pode ter fins econômicos. Enquanto a sociedade necessariamente tem, a associação necessariamente não tem. Ok? Então, uma associação, ela poderá ter fins, por exemplo, morais, fins sociais, fins assistenciais, filantrópicos, enfim, esportivos, tá? Mas ela não terá jamais fins econômicos. Senão não é associação. Se ela visar lucro, ela é sociedade. Não digo com isso, não estou a dizer com isso, que a associação não possa exercer atividade econômica. Numa das nossas primeiras conversas, num dos primeiros vídeos lá atrás, sobre a parte introdutória do direito empresarial, nós enfatizamos que a atividade econômica ela pode estar presente como atividade meio ou como atividade fim. Então, a associação ela até pode exercer atividade econômica, desde que como atividade meio, nunca como atividade fim. Porque se ela pudesse exercer atividade econômica como atividade fim, ela não seria associação, ela seria sociedade. Certo? Então nós já temos esse aspecto. Muito bem, as sociedades, elas se classificam no direito brasileiro sob alguns critérios. Primeiro desses critérios, primeiríssimo, para começar a falar dessa classificação, tá? Nós partimos deste ponto. Existem sociedades personificadas e sociedades despersonificadas. E quando nos referimos a sociedades personificadas ou despersonificadas, estamos tratando, obviamente, de quê? Da chamada personalidade jurídica, ok? Personalidade jurídica. Essa, então, nem toda sociedade é pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica é um conceito, sociedade é outro conceito, é um conceito diferente, tá? Nem toda pessoa jurídica é sociedade. Nós temos as relações das pessoas jurídicas, as de direito público, no artigo 41, né? União, estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, demais entidades públicas criadas por lei. E depois, as pessoas jurídicas de direito privado estão definidas lá no artigo 44 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito privado. 1, as associações. 2, as sociedades. Olha as sociedades aí. 3, as fundações. 4, as organizações religiosas. 5, os partidos políticos. 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada. As sociedades são pessoas jurídicas. As sociedades podem ser pessoas jurídicas ou não. Existem sociedades despersonificadas também. Quando nós examinamos há pouco o artigo 981
do Código Civil, como é que ele define sociedade? Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Ele não impôs, o Código Civil não impôs para as sociedades, para que elas se caracterizem como sociedades, como tais, o registro. O registro do ato constitutivo no órgão competente. Evidentemente que esse registro ele é necessário para a regularidade de uma sociedade, mas ele não é necessário para definir uma sociedade, ok? Esse registro ele é constitutivo da personalidade jurídica, mas não da condição de sociedade. Enfim, existem sociedades personificadas e sociedades despersonificadas, conforme, respectivamente, tenham ou não tenham o quê? Personalidade jurídica. E aqui começaremos falando das sociedades despersonificadas. Nós temos duas sociedades, duas espécies de sociedades despersonificadas previstas no nosso Código Civil. A primeira delas é a chamada sociedade em comum. Sociedade em comum que está prevista nos artigos 986 a 990 do Código Civil. Então vamos lá para o nosso Código Civil, dar uma olhadinha no que dizem os artigos 986 a 990 para entender o que é essa sociedade em comum. Eu antecipo, senhores, que a sociedade em comum é aquela que podemos também chamar de sociedade irregular ou de sociedade meramente de fato. Ela não tem um contrato social, ou se tem, esse contrato não foi levado a registro na junta comercial, ok? Então, é uma sociedade para a qual, essa sociedade em comum, para a qual falta registro de ato constitutivo na junta comercial. Então, ou ela não tem contrato social, ou se ela tiver contrato social, esse contrato não foi levado a registro no órgão competente, enfim, na junta comercial, se for sociedade empresária. Vamos ver aqui os termos do artigo 986, então. 986, enquanto não inscritos, os atos constitutivos reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização pelo disposto neste capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. O que nos interessa neste primeiro momento é essa frase, essa expressão inicial, enquanto não inscritos os atos constitutivos. O que configura uma sociedade em comum é justamente o fato de não ter atos constitutivos inscritos no órgão competente, tá? E ela é assim chamada sociedade em comum, por quê? Porque se não existe personalidade jurídica, ora, ela não tem como ser, a sociedade não tem como ser titular de patrimônio, titular de responsabilidade, titular de bens, titular de obrigações, tá? O patrimônio dessa sociedade em comum é, na verdade, patrimônio comum dos seus sócios, tá? Já que não há uma sociedade, pessoa jurídica, para ser titular desse patrimônio, ele é um patrimônio comum dos sócios. De igual modo, as dívidas, as obrigações, as responsabilidades são dívidas, obrigações, responsabilidades comuns de todos os sócios, já que não há uma pessoa jurídica para titularizá-las, certo? Daí porque a expressão sociedade em comum. Vamos ver os principais efeitos dessa sociedade em comum. Artigo 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.
Senhores, não está o Código Civil a dizer para nós que a irregularidade seja uma opção. Ah, eu quero me constituir, eu quero me estabelecer no mundo empresarial, deixa eu ver sob que formato eu vou me estabelecer. Ah, existe uma tal de sociedade em comum que não precisa de ato constitutivo, que não precisa de registro em lugar nenhum. Pronto, é essa que eu vou escolher. Não, isto não é uma opção. Tá? A lei não está colocando a irregularidade como opção. Não é isso. Não é isso que se quer. Não é essa a intenção. Tá? Então, Bessa, por que existe previsão aqui da sociedade em comum? Porque de fato ela existe. E se de fato ela existe, problemas acontecem no âmbito dela. E se problemas acontecem no âmbito dela, esses problemas às vezes vão à justiça e precisam ser solucionados. Então, é melhor para o juiz quando ele tem parâmetros a seguir, quando ele tem a legislação para orientar a sua decisão, ok? Muito bem, então os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. Mas, Bessa, isso não é contraditório? Tá? Se a sociedade em comum não tem contrato social, como é que está escrito aqui que os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade? Você percebeu, né, aluno? Você percebeu, né, aluna, que o legislador não está querendo dar colher de chá para a irregularidade. Ele está querendo exatamente dificultar a vida de quem opta pela irregularidade. Se você é sócio de uma sociedade que está na irregularidade, caso você tenha algum tipo de problema com outro sócio seu e necessite provar a existência dessa sociedade, você vai ter que dar seus pulos para poder, por escrito, provar a existência dessa sociedade. Tá? Quando se diz por escrito, não é mediante um contrato social, porque se houvesse contrato social, já seria mais fácil levá-lo ao registro e personificar a sociedade. Mas, por vezes, uma troca de e-mails pode provar a existência de uma sociedade. Tá? Uma troca de e-mails pode ser suficiente para isso. Um recibo que um sócio tenha dado para outro, discriminando ali a que se referia a aquisição de bens comuns para a sociedade. Isso é prova escrita de existência da sociedade. O que precisa é de prova escrita, de prova documental, e não necessariamente de um contrato social para provar a existência dela. Mas terceiros, como por exemplo, tá, pessoas que tenham sido prejudicadas por essa sociedade, podem provar a existência dela por qualquer meio admitido em direito. Prova testemunhal, presunção, seja o que for, tá? Os sócios, já que optaram pela irregularidade, eles não têm colher de chá. Necessitando provar a existência da sociedade em comum, só poderão fazê-lo por escrito. Entretanto, terceiros podem provar essa existência por qualquer meio lícito, por qualquer meio admitido em direito, inclusive prova testemunhal. Artigo 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Isto explica, mais uma vez, isto reforça, melhor dizendo, a explicação sobre o porquê dela se chamar sociedade em comum. É exatamente por isso. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Artigo 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer dos sócios, salvo pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. Pessoal, os bens sociais respondem pelos atos de gestão. Que bens sociais são esses? Se não existe uma sociedade para ser titular dos bens. Quando a lei se refere aos bens sociais, são os bens adquiridos a partir do esforço comum dos sócios, para cuja aquisição todos os sócios contribuíram, mas provavelmente esses bens foram adquiridos no nome de sócio fulano, ou de sócio beltrano, ou de sócio ciclano, ok? Ainda assim, eles são bens sociais, só que aquele que tiver interesse
de provar que o bem, embora no nome do sócio fulano pertence aos 3, aos 4, aos 5 sócios, né, precisa fazer isso por escrito. Arranjar uma prova escrita disso. Artigo 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Olha só, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Se há uma dívida contraída, se há um dano a ser indenizado, não há, por exemplo, se você foi cliente, na condição de cliente dessa sociedade em comum, não sabendo que ela estava na irregularidade, você recorreu aos serviços dela e você sofreu algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo e você quer ser ressarcido ou ressarcida por esse prejuízo que sofreu. Você vai dizer, bom, eu vou buscar a responsabilidade da sociedade. Aí você descobre, a sociedade não existe formalmente. A sociedade não tem contrato social registrado na junta, ela é apenas uma sociedade em comum. Ok, beleza, maravilha. Você vai, então, buscar a responsabilidade pessoal dos sócios, tá? E para ressarcir o teu prejuízo causado pela atuação da sociedade, aqueles que forem sócios dela responderão com as suas massas patrimoniais pessoais, de forma solidária entre eles e ilimitadamente. Ou seja, vão tirar das suas massas patrimoniais até quanto for necessário para te indenizar, para te ressarcir, ok? E aquele que tenha eventualmente contratado em nome da sociedade, veja bem, o que é o benefício de ordem previsto no artigo 1024, que está aqui referido no artigo 990? Normalmente, nas sociedades, quando existem bens da sociedade e bens que são particulares dos sócios, tá? Há um direito conferido ao sócio pelo artigo 1024 de, eventualmente, sendo acionado por força de uma responsabilidade da sociedade, não que isto seja possível em qualquer sociedade, mas quando isto for possível, tá? Eventualmente pode ocorrer de eu ser sócio de uma sociedade, a sociedade deixou de cumprir alguma obrigação e eu sou acionado enquanto sócio. Numa sociedade regular, eu vou ter o direito de dizer assim, olha, calma, a sociedade tem um patrimônio dela. Antes de você, exequente interessado, vir retirar bens do meu patrimônio, vai primeiro no patrimônio da sociedade. Se esse patrimônio não for suficiente, aí sim você se volta contra o meu patrimônio, tá? Eu tenho o direito de dizer isso normalmente, em condições normais. Mas numa sociedade em comum, se eu sou um sócio dessa situação irregular e dei o meu nome pessoal contratando, portanto, pela sociedade, olha só, eu contratei como André Bessa, mas na verdade essa contratação que eu fiz não foi no meu interesse pessoal, foi no interesse, de todos os sócios dessa sociedade que está na irregularidade. Quando eu sou acionado, eu não tenho o direito de dizer, vão primeiro nos bens que pertencem a todos nós, e depois então, se faltar, você vem nos meus bens pessoais. Não tenho esse direito, eu estou no fogo desde um primeiro momento de forma integral, ok? Então, sobre a sociedade em comum, é o que nós temos a ressaltar, tá? Sociedade em comum, portanto, recapitulando, ela se chama em comum porque todos os bens, obrigações, responsabilidades são bens, são obrigações, são responsabilidades comuns dos sócios, já que ela não tem contrato social registrado no órgão competente. Ok? Há uma outra sociedade despersonificada, prevista no Código Civil, que é a chamada sociedade em conta de participação. Temos aqui uma pequeno probleminha de grafia, saiu sociedade, leia-se sociedade, ok? Então, a sociedade
em conta de participação, ela está prevista nos artigos 991 a 996 do Código Civil. Olha, durante algum tempo, autores, até que durante algum tempo, criticaram chamar isto aí de sociedade. A sociedade em conta de participação seria, no duro, uma parceria de direito civil, um contrato de direito civil, ao qual a lei denominou sociedade, né? Para que nós possamos compreender preliminarmente o que significa essa sociedade em conta de participação, vamos pegar aquilo que todos nós conhecemos, né, como a figura do laranja, do testa de ferro. Pois é, quando nós temos essa situação do laranja, do testa de ferro, o que acontece? Você tem alguém que está aparecendo, né, como titular de um negócio, como titular de um patrimônio, como contratante, mas na verdade essa pessoa tem alguém por trás dele, que é o verdadeiro titular do negócio, que é o verdadeiro titular do patrimônio, que é o verdadeiro contratante. Mas essa outra pessoa não aparece, ela fica oculta. Na situação da laranjada, esse que não aparece, normalmente não aparece porque não pode aparecer. Porque se ele aparecer, ele estará correndo riscos, né? Ele provavelmente terá de dar explicações que ele não quer dar para as autoridades. Então, o que ele faz? Ele coloca alguém para aparecer no lugar dele. A situação da laranjada é uma situação ilícita, né? É uma situação irregular, é uma situação criminosa. Então, qual é o paralelo disso com a sociedade em conta de participação? A sociedade em conta de participação é uma laranjada, só que uma laranjada lícita, uma laranjada oficial. Digamos assim, existe alguém que tem recursos e quer investir esses recursos numa determinada empreitada, determinado empreendimento, numa determinada realidade, numa determinada atividade. Só que essa pessoa que tem os recursos e que quer investir esses recursos não tem tempo de se dedicar a esse investimento, ou não conhece nada do negócio, apenas ouviu falar, né, que aquele é um negócio bom, mas ela não conhece, não entende nada. Então essa pessoa, né, vamos aqui imaginar uma historinha. Cidadão chamado João. Cidadão chamado João, ele tem dinheiro, né, e ele quer investir. Ele ouviu dizer que está dando muito dinheiro aplicativos para smartphone. Então, quem faz aplicativo para smartphone está ganhando dinheiro. E João diz, eu tenho aqui um dinheiro parado, eu gostaria muito de investir, mas eu não sei para onde vai isso. Eu não sei como fazer, eu não sei programar, eu não sei nem por onde começar. Aí o João conhece o Pedro, o outro cidadão. Pedro é um programador de aplicativos para smartphone, é um cara que conhece muito do assunto, mas o Pedro não tem o recurso para poder desenvolver esse aplicativo de smartphone. Então, pronto, uniram o útil ao agradável. Pedro, o que você acha, meu amigo? Diz o João, né? De eu colocar um dinheiro na sua mão e você vai sair por aí, você vai criar uma equipe que vai produzir aplicativos para smartphone, e nós vamos vender esses aplicativos, vamos ganhar dinheiro. Ah, beleza, vamos fazer uma sociedade. Não, Pedro, eu, João, não entendo disso, não tenho tempo, eu tenho uma outra atividade, só quero investir nisso. Então faz o seguinte, constitua você uma empresa, eu coloco o dinheiro e vamos fazer um contratinho entre nós. Eu, João, você, Pedro, né? Os lucros que você tiver nessa empresa, como eu vou fazer esse investimento com você, você vai me passar uma parte X desses lucros. Pronto. Então, quem vai aparecer? O Pedro. Quem vai celebrar contratos? O Pedro. Quem vai vender os aplicativos? O Pedro. Quem vai constar na junta comercial? O Pedro. E o João? O João fica por trás da cortina, tá? Então, o João aqui no meu exemplo, ele é o que a lei chama de sócio
participante, tá? Sócio participante. Enquanto o João é o sócio participante, não é isso? João é o sócio participante, é o investidor. Enquanto o Pedro vai ser aquele que nós chamamos de sócio ostensivo. Tá? Sócio participante, ele é um sócio que fica oculto. Já o sócio ostensivo, no nosso exemplo, o Pedro, é aquele que mostra a cara, certo? Quem negocia com Pedro não tem a menor ideia de que existe o João por trás dele. E a sociedade em conta de participação é justamente esta parceria aqui entre o participante e o ostensivo. Ok? A coisa funciona mais ou menos assim. Vamos aqui ilustrar para vocês. Temos aqui o nosso amigo Pedro, que é o ostensivo. Então, o Pedro negocia com A, negocia com B, negocia com C. E A, B e C entendem que estão negociando apenas com o Pedro. Entretanto, por trás da cortina, escondidinho, está o João, que é o participante. O João só conversa com o Pedro. E o Pedro conversa com terceiros. Certo? Então, João, participante, Pedro, ostensivo. A sociedade em conta de participação é justamente a parceria entre o João e o Pedro. E é uma parceria que cabe em qualquer situação. Em qualquer situação. Essa parceria entre o João e o Pedro, ela deve ser formalizada por escrito? É bom que seja. No interesse do próprio João é bom que seja, né? Para a segurança do João. Mas se for uma parceria apenas verbal, que possa ser provada por outros meios, tranquilo, não há problema nenhum. Ainda assim se tem uma sociedade em conta de participação. Isto cabe em qualquer situação. Vamos imaginar que eu queira investir em locação de imóveis, mas locação de imóveis é muito desgastante, sei lá, imobiliária, qualquer coisa assim, e eu não tenho tempo, eu apenas quero ganhar dinheiro com isso, mas não tenho tempo. Então eu pego alguém que entende disso, coloco no circuito, digo, é você que vai aparecer e eu vou ficar por trás só investindo. E entre mim e essa pessoa há um contrato, há uma parceria, ela vai dividir os lucros comigo, mas eu não apareço, tá? Isto é uma sociedade em conta de participação. Vamos ver o que o Código Civil diz sobre a sociedade em conta de participação nos artigos 991 a 996. 991, primeiramente, diz o seguinte: na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social, ou seja, da atividade que vai ser realizada lá pelo ostensivo, né? Então, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Repito, unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. Olha só, somente o sócio ostensivo aparece, somente o sócio ostensivo negocia com terceiros. Ele faz isso em nome próprio, ele faz isso sob responsabilidade própria. Participando os demais, quem são os demais? Os sócios participantes, dos resultados correspondentes. Sócio participante participa apenas dos resultados. Tá? Numa sociedade em conta de participação, o exemplo que nós demos há pouco,
envolvia um sócio participante e um sócio ostensivo. Mas nós podemos, naturalmente, ter mais de um sócio participante e um ostensivo, mais de um sócio participante e mais de um ostensivo, um participante e vários ostensivos. Quanto a isso, não há limite. Tá? Parágrafo único do artigo 991, relevante. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. Então, aluna, o que está dizendo para a gente o parágrafo único? Que quem se obriga perante terceiro quem aparece, que é o sócio ostensivo, ok? E o sócio participante só se entende com o ostensivo. Para terceiros, o sócio participante não existe. Terceiros nem sabem que ele existe. Artigo 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito, ok? Olha só, não há necessidade de um contrato formal, embora seja muito recomendável para a segurança do próprio participante, sobretudo, embora seja muito recomendável, mas não há imposição legal de um contrato escrito entre o participante e o ostensivo, tá? Essa parceria entre o participante e o ostensivo, que é, portanto, a sociedade em conta de participação, ela pode ser provada por todos os meios admitidos em direito. Artigo 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Olha só, quando o Código Civil, no artigo 993, está mencionando o contrato social, ele não quer dizer um contrato social stricto sensu, formal, tá? Ele está apenas se referindo a essa parceria, a essa relação contratual. A expressão aqui, contrato social, não está no sentido mais técnico, no sentido mais estrito, está num sentido bem amplo, né? Um contrato que estabelece a sociedade, um contrato que pode ter sido escrito, ou pode ter sido tácito, ou pode ter sido verbal, sem problema nenhum. Seja como for, ele só produz efeitos entre o participante e o ostensivo. Se foi formalizado um contrato, e mesmo que esse contrato tenha sido registrado para a segurança das partes, por exemplo, no cartório do registro de títulos e documentos, ou em qualquer outro lugar, tá? Ok, beleza, isto é só para a segurança das partes. Mas não há personalidade jurídica conferida por esse ato a essa parceria denominada sociedade em conta de participação. E fechando aqui, né, aquilo que se considera mais importante com relação à sociedade em conta de participação, temos ainda o parágrafo único do artigo 993, nos seguintes termos: sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Olha só, sócio participante não é para aparecer mesmo, ok? Ele pode, claro, fiscalizar a gestão que está sendo feita lá pelo sócio ostensivo, né? Mas ele não pode tomar parte nas relações jurídicas que o sócio ostensivo estabelecer. Sócio participante não é para aparecer. Só quem aparece é o ostensivo, sob pena de se descaracterizar a sociedade como sociedade em conta de participação. Mas se isto acontecer, aí a consequência vem no próprio parágrafo único. Ele vai responder solidariamente, tá, pelas obrigações em que intervier, né? Acho que o sócio participante não vai ter interesse disso. Bem, então, querido aluno, querida aluna, espero que você tenha compreendido aqui as nossas sociedades despersonificadas, que, repetindo, são duas: a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. Voltaremos na próxima conversa
no próximo vídeo para tratar das sociedades personificadas. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência. Até já, hein? Tchau, tchau.